Queridos irmãos, por favor, abra suas Bíblias. No livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 2. Leremos o versículo de número 4. Malaquias capítulo 2, versículos 4 ao 7. Malaquias 2, 4 a 7. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhe as dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, há mensagens mais duras do que outra. E bom é que nós fôssemos chamados apenas para trazer mensagens que alegrasse mais o coração do que em algum momento trouxesse tristeza. Como vos falei alguns dias atrás, sobre a mensagem que Paulo pregou, ou na carta que Paulo enviou aos Coríntios, e ele disse que naquele momento a carta, ela surtiu tristeza, mas a tristeza redundou em bênçãos, porque foi uma tristeza segundo Deus, e não uma tristeza segundo o mundo. Na verdade, esta mensagem de hoje que o Senhor coloca no nosso coração, ela é uma mensagem muito mais dirigida à liderança da igreja. Nós sabemos que uma grande parte dos membros da nossa igreja hoje está engajada na obra de Deus, tanto homens como mulheres, desde os pastores aos auxiliares de trabalho, como também as irmãs, algumas que são esposas de obreiros, outras que também estão envolvidas no trabalho missionário, no trabalho de oração, nas campanhas visitadoras, nos conjuntos da igreja. Finalmente, uma grande parte de jovens, de adultos, até adolescentes, estão envolvidos na liderança. Por isso que esta palavra de hoje, ela vem direcionada para a liderança da igreja. Através do profeta Malaquias, nós entendemos neste texto
qual foi a chamada de Deus para a tribo de Levi. Não para outra tribo, mas para a tribo de Levi. Os levitas, os filhos de Levi, dentre os quais ele tira a família de Arão para serem sacerdotes na casa do Senhor. A lei para o sacerdócio era uma lei pura, era uma lei de separação, era uma lei de renúncia. A vida de um sacerdote não era uma vida qualquer. E para chegar a ser um sacerdote, ele passaria por algumas etapas. Primeiro, ele não poderia ser de outra nação. Ele não podia ser um amonita, ele não podia ser um moabita, ele não podia pertencer a nenhuma daquelas sementes que ficaram na terra dos filisteus, e finalmente nenhum deles. Ele não podia ser da Síria, não podia ser do Egito, ele tinha que ser um puro israelita. Mas isto não era tudo, ele tinha que ainda, das 12 tribos de Israel, se um rubenita quisesse ser, não podia. Se um gadita quisesse ser, não podia. Ninguém podia. Ele tinha que ser um levita. Ele tinha que ser da tribo de Levi. Esse era o segundo passo. Mas o terceiro passo, para ser um sacerdote, agora vinha uma inspeção de saúde e de beleza. Tinha uma inspeção profunda. O capítulo 21 do livro de Levítico, vem uma inspeção profunda para que aquela pessoa fosse um sacerdote. Ele era da tribo de Levi, ok, então eu posso ser sacerdote? Espera aí, vamos ver se você passa na inspeção agora de saúde. 21, 17, Levítico. Fala a Arão dizendo: ninguém da tua semente, nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem qualquer em quem houver alguma deformidade se chegará. 2 pontos. Como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida nos olhos, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Essa era uma inspeção que depois foram ainda afunilando mais, a ponto de Joséfo dizer que chegou a ter 213 pontos na vida de um sacerdote ou de um homem que eram vistos para que ele pudesse chegar a exercer o
sacerdócio. Tudo isto, queridos irmãos, apontava para um sacerdote perfeito. Quem? Cristo. Tudo isto apontava para um sacerdote sem mácula, um sacerdote sem mancha, um sacerdote sem defeito, apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, nós não podemos esquecer que a palavra do Senhor, no capítulo de número 2 da primeira carta de Pedro, e o versículo 9, diz-nos assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 6: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Foi Ele que nos fez. A Bíblia diz: e Ele nos fez reis e sacerdotes. Logicamente que isto aponta para um sacerdócio de todo crente. Todo crente, de uma forma geral, é um sacerdote de Deus, porque a Bíblia, através do escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, nós vamos encontrar que hoje todo crente, 10 e 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, significa dizer que todo crente hoje, ele exerce o seu sacerdócio entrando no lugar mais santíssimo, na presença de Deus. Porém, nós não podemos esquecer que o ministério na casa de Deus, o ministério, a liderança, a começar pelos pastores, pelos evangelistas, pelos presbíteros, pelos diáconos, auxiliares e toda a liderança feminina que está como uma forma, como um exemplo, estes exercem sim uma força muito grande dentro do ministério agora, no tempo da graça. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 4, o versículo 12, Paulo diz assim ao jovem pastor Timóteo: não desprezes, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. A liderança da casa do Senhor é exemplo. A liderança da casa de Deus é exemplo. E eu quero vos chamar agora para olharmos para o capítulo 44 do profeta Ezequiel. Esse texto também, ele nos levará, meus amados irmãos, a uma reflexão profunda sobre a vida da liderança na casa de Deus. Nós sabemos que Ezequiel foi aquele homem, segundo ele próprio escreveu, ele estava no meio daqueles que estavam no cativeiro,
Mas em um certo momento, o Senhor o pegou pelos cabelos da sua cabeça e o levou até a cidade de Jerusalém. E fez Ezequiel entrar para dentro do templo, lá no capítulo 8. E ele disse: filho do homem, verás grandes abominações dentro do meu santuário. E ali, meus amados irmãos, Ezequiel viu de tudo. Viu homens que estavam ali dentro, parecendo que estavam servindo a Deus, mas eles estavam de costas para o santuário. Ele viu mulheres que também parecia que servia a Deus, mas a Bíblia diz que elas choravam por Tamuz, uma divindade, um ídolo, que Babilônia muito usou, aquele ídolo que era conhecido como um deus da lavoura, o deus da fertilidade, e que morreu muito novo, um Deus que morreu, mas que ressuscitou. Por isso que todo ano havia seca e havia lavoura com a chuva, e depois morria tudo, porque eles criam que esse Deus sempre estava morrendo e ressuscitando. Mulheres que choravam por Tamuz. Só que isto não era em outro lugar, isto era dentro do templo, aonde a glória de Deus habitava. Foi por isso que Ezequiel, ele viu, quando a glória do Senhor sai de dentro do templo e vai para a porta, e da porta ela sai e vai para cima do monte. Por quê? Porque a glória não podia mais habitar ali dentro, porque havia pecado dentro do tabernáculo. Agora, meus amados irmãos, no capítulo 44, o Senhor está mostrando um novo templo, o Senhor está mostrando um novo altar. No capítulo 44, o Senhor mostra para o profeta um novo tempo que está para chegar. E disse: muitos vão querer chegar para servir, mas primeiramente o Senhor diz quem não deve servir no novo templo. Ezequiel 44, e o versículo de número 9, ele diz assim: assim diz o Senhor Jeová, nenhum estranho, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua imundícia. O Senhor está dizendo: haverá um novo tempo, haverá um novo momento, mas eu quero dizer quem é que não vai se chegar para oferecer o pão no meu altar. Ele está dizendo: todos aqueles que se apartaram de mim, todos aqueles que se desviaram de mim, todos aqueles que ofereceram culto a ídolos, eles não vão oferecer o meu culto. É isso que o Senhor está dizendo. Versículo de número 12, 44 e 12. Por que eles não vão poder oferecer? Porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso eu levantei a mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. O versículo 13: e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, a santidade das santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Estes não se chegarão a mim. Agora o Senhor vai nos dizer quem é que deve servir na sua
casa. Olhemos novamente para o texto 44:15. Ele diz assim: mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoque, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Os filhos de Zadoque. Alguém podia pensar: será que Deus está vendo? Será que Deus está contemplando tudo isto? O profeta Malaquias disse que eles enfadavam do Senhor, levava o cego, o coxo para ser oferecido, e dizia: o Senhor não nos vê, o Senhor não está vendo nada disso, mas o Senhor estava vendo tudo. Muitas vezes tem alguém fazendo coisas erradas, muitas vezes fazendo coisas que não agradam ao Senhor, e está passando por bom quando está fazendo mal, e está dizendo: não, Deus não está vendo, Deus não está se importando. Mas chega o momento de Deus fazer a separação na sua liderança e dizer: este vai me servir e este não vai me servir. Eu compreendo que esta mensagem, meus amados, ela não é para trazer euforia neste momento. Eu compreendo que esta mensagem, ela vai trazer um choque em nós mesmos. Ela vai falar ao nosso coração aquilo que nós estamos errando e precisamos consertar, porque o Senhor, Ele quer ver uma liderança sadia, Ele quer ver um povo sadio na sua casa, servindo ao Senhor, um povo que de fato agrade a Deus e que o Senhor se agrade deles. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor diz, Ele diz: os filhos de Zadoque, eles vão me servir. Mas como eles vão me servir? De que jeito eles vão me servir? De qualquer jeito? Porque tem pessoa que quer assim. Parece que é desse jeito que eles querem. Não importa a vida, não importa a conduta, não importa a ética, não importa a moral, não importa se o nome está sujo, não importa se está na lama. Eu quero ficar em cima do púlpito. Eu quero estar no púlpito. Mas por que não me convidam para pregar? Por que eu quero pregar, eu quero profetizar, mas como está a tua vida? Hein, profeta? Como está a tua vida, líder? Como está a minha vida como pastor? Como está a tua vida como evangelista, como presbítero na casa do Senhor? Como está a tua conduta? Como é a tua moral? Como é a tua ética? Como estás te vestindo? Como estás te portando? Como é a tua vida na tua casa? Com a tua família? Com a tua esposa? Com o teu esposo? Como está a tua conduta? Veremos então como o Senhor queria. 44:17. Quem tem a voz forte para ler para mim aí, irmão? Bem forte, fica em pé e leia. Bem forte, 44:17. Deixa eu ouvir alguém lendo. Amém. A primeira coisa, quando entrarem, não entre com qualquer vestimenta. Eu quero eles vestidos de linho. Aleluia. Eu quero eles vestidos de linho. Aleluia. Você quer servir?
tem que se vestir de linho. Glória ao nome do Senhor. Quer servir, tem que servir de linho. Quer ser líder, tem que vestir de linho. Quer ser pastor, pastor, tem que vestir linho. Quer ser evangelista, tem que vestir linho. Quer ser presbítero, vista o linho. Quer ser diácono, vista o linho. Quer ser dirigente do ciclo de oração, vista o linho. Quer ser líder de conjunto, vista linho. E o que é o linho? Aleluia. E o que é o linho? Vamos para Apocalipse 19:8. Pode ler aí, bem forte. Gostei, a voz do pastor Eudes é uma benção, viu? Glória ao Senhor. 19:8. Aleluia! Foi concedido vestir de linho puro, fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Estais andando na justiça de Deus? Aleluia, fomos justificados. A Bíblia diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Já estamos justificados, sim, amém. Glória a Deus que somos justos pelo sangue de Jesus. Não é por nós mesmos, mas como é? Estamos continuando na justiça? Ou estamos com 2 pesos e 2 medidas? Estamos dizendo que o amargo é doce quando não é amargo. Estamos dizendo que é doce é amargo quando é doce. Estamos dizendo muitas vezes que está certo a coisa errada, e muitas vezes o errado estamos dizendo que é certo. Isto não é justiça. Isto não é justiça. Somos justificados por Cristo. Será que temos agido com justiça? Com verdade? Deus, Ele há de julgar as intenções do nosso coração. Ele não vai julgar somente a aparência. Não é o tapinha nas costas dizendo: meu amigo, estou contigo. Meu irmão, conte comigo. Tapinha nas costas, bajulações baratas. Deus não está vendo isso. Isto aí só vai aumentar a carga do julgamento. O Senhor está olhando dentro do nosso coração. Ele está olhando no profundo do nosso coração. A verdade que sai de dentro da nossa alma. A mentira e a hipocrisia, ela não para diante dos olhares perscrutadores de raio-x de Deus. A palavra do Senhor nos diz que todos nós passaremos pelo fogo. O fogo dos olhares de Deus. Depois no versículo 18, 44, 18. O que é que diz aí? (44) de Ezequiel 18. Pode ler. Aleluia. Coifas de linho estarão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre as suas coxas. Não se cingirão de coisa alguma que os faças transpirar. Olha aí, que coisa tremenda. Essas coifas é um turbante de linho na cabeça. É como pegar, como fazem os árabes, né? Pega aquilo ali, enrola o linho na cabeça, coifas de linho na cabeça. Era também uma exigência do Senhor, o turbante de linho. O que é um turbante de linho? O que significa um turbante de linho? Significa uma consciência pura. 1 Timóteo capítulo 3, 9, quem encontrar pode ler. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9. Guardando o mistério da fé em uma
guardando o mistério da fé em uma pura consciência. É o turbante de linho na cabeça. A nossa consciência está pura. Quando você chega para cultuar a Deus, a tua consciência está pura. Você pode colocar o turbante de linho na cabeça. Quando você prega sobre o amor, você prega de consciência pura. De fato, o amor, como leu aqui a leitura oficial, o pastor Dario, o amor seja não fingido. Por que Paulo escreveu isso? Porque tinha amor fingido. Já naquela época, já tinha o amor fingido. Mas quem coloca o turbante de linho fino na cabeça não tem amor fingido. O amor que ele tem é o amor de Coríntios 13, 1 Coríntios 13. É o amor sofredor, é o amor que não trata com leviandade. Irmão, quantos crentes tratando um ao outro com leviandade, quantos tratando outros com hipocrisia, diz uma coisa, mas o seu coração diz outra. Ele está dizendo parabéns quando está desejando que uma faca atravesse o fígado do outro. Oh, meus amados irmãos, não serve para ser sacerdote na casa do Senhor. O sacerdote tem que ter condições de colocar o turbante de linho fino na sua cabeça. Ele tem que ter consciência pura. Glória a Deus. Vamos ler João, Evangelho segundo João, capítulo de número 14 e versículo 30. Jesus disse, está vindo aí o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim não. E eu pergunto, tem alguma coisa, o príncipe deste mundo tem alguma coisa aí em você? Nós temos que responder, não, é verdade. Ele não tem nada em nós não. O que tem aqui é do Espírito Santo. O que tem aí é do Espírito Santo. O que tem aí é propriedade de Jesus. Jesus disse assim, está vindo aí o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Aqui no meu coração não tem nada dele. Na minha vida não tem nada dele. Na minha mente não tem nada dele não. Aqui é tudo de Jesus. Aqui é tudo de Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória. O nome do Senhor Jesus. Alguém encontre Salmo 26 e 6. Salmo 26 e 6. Aleluia. Oh, glória. Olha aí quem é que pode cercar o altar do Senhor. Lavarei as minhas mãos na inocência. Isto fala de consciência pura, de consciência limpa. Não é quem anda com a língua feita de serpente, que ela tem lá na linguinha dela, é dupla, assim, você pode ver, toda cobra tem uma língua dupla, fala uma coisa aqui e outra ali, aqui abençoa, ali maldiz. Não, é aquele que lava a sua vida na inocência. Ele diz, lavo as minhas mãos na inocência, obras puras. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Aleluia. Aleluia.
lava no sangue de Jesus, lava no sangue carmesim, as tuas obras, as nossas mãos devem ser lavadas, e a gente tem condição de colocar o turbante de linho fino, e chegar diante de Deus. Senhor, eu estou diante de Ti, levantando as minhas mãos santas, sem ira nem contenda, estou levantando para Ti, Senhor. Esta é a liderança que agrada a Deus, e quando você estender a tua mão, o Senhor vai curar. Quando você estender a tua mão, os demônios vão sair, e quando você pregar a palavra, Deus vai fazer obras milagrosas. O salmista, lá no Salmo 74, ele diz: Senhor, onde estão os teus sinais? Onde estão os teus profetas? Ele reclama, meus amados, estava com saudade. Aonde estão os sinais de Deus? Aonde estão os profetas de Deus? Já não vemos mais os sinais. Ele disse: o machado do inimigo entrou e cortou as tuas florestas, cortaram os teus cedros. Aleluia! Ah, quantas vezes nós estamos como o profeta Jeremias, lá em Lamentações, dizendo: como escureceu o ouro, como se esparramou as pedras do santuário. Estamos muitas vezes clamando, meus amados irmãos, mas eu estou pregando esta mensagem e crendo que Deus ainda tem as suas pedras preciosas, Deus ainda tem o seu puro ouro, e Deus tem ainda os seus altos cedros, e Ele fará grandes obras ainda dentro da sua casa. O turbante de linho na cabeça. Mas ele disse uma coisa a mais neste versículo já lido, lá em 44:18, ele disse: coifas de linho estarão sobre a sua cabeça, e calções de linho estarão sobre, a versão diz assim, coxa, e aqui na minha diz sobre os seus rins, quer dizer, pegando do lombo, os calções pegando do lombo até embaixo, próximo do joelho. Calções de linho cobrindo os rins. Isso fala de pureza de entranhas, de coração, de corpo, de alma, de espírito. O linho não cobre somente a cabeça, não cobre somente por fora o corpo, que era a roupa sacerdotal, mas por baixo daquela roupa, coisa que ninguém via, estava um calção também de linho. Aleluia! Além do turbante de linho, além da vestimenta de linho, ainda tinha por baixo um calção de linho. Sacerdote de Deus não veste o que quer, ele veste o que o Senhor quer. Ele anda do jeito que o Senhor quer. Dá para repetir comigo? Sacerdote de Deus não anda do jeito que ele quer, mas anda do jeito que o Senhor quer. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Isso serve para os homens e serve para as mulheres. Serve para os homens e serve para as mulheres. Todos os sacerdotes de Deus, eles andam do jeito que o Senhor quer. Calção de linho fala da pureza interior, daquilo que ninguém vê. Você viu na leitura de Levítico, lá no capítulo 21 de Levítico, e o versículo 20, capítulo 21, versículo 20, lá no finalzinho, diz assim: testículo quebrado. Aquilo era algo entranhável, aquilo não era visto por qualquer um. O médico tinha que minuciosamente avaliar aquele homem. Era algo estranho, algo dentro do ser, era algo oculto, que estava escondido.
E se não tivesse uma minúcia, um diagnóstico minucioso, jamais iria descobrir que aquele homem tinha aquele defeito. Um sacerdote com este defeito, ele era um homem improdutivo. Fala do obreiro improdutivo na igreja. Ele quer ser obreiro, mas não tem coragem de dar um folheto para ninguém. Ele quer ser obreiro, mas ele não tem coragem de orar meia hora durante uma semana. Ele é obreiro, mas ele não jejum, ele não paga preço. Ele só sabe falar mal, só sabe empurrar para o buraco. Ele só sabe dar o abraço do tamanduá. Ele não sabe ajudar ninguém. É o obreiro do testículo quebrado. Ele é improdutivo na casa de Deus. Ele tem algo oculto. Ele está precisando vestir os calções de linho. Vista os calções de linho. Toda a liderança da casa do Senhor, nós precisamos vestir os calções de linho. Quem é que dá esses calções de linho? É o Espírito Santo. É Ele que distribui as vestes para os sacerdotes. É Ele que entrega para cada um de nós. É Ele que está entregando, recebe a vestimenta. Ah, Senhor, a minha túnica está manchada. Mas Ele vai fazer contigo como fez com o sumo sacerdote Josué. Ele vai tirar essa túnica manchada e vai te dar uma túnica nova. Mas aprendamos a sermos líderes vestindo calções de linho na presença do Senhor. Aleluia. Outra coisa interessante é que o Senhor disse assim. O Senhor disse assim: e não se porá lã sobre eles. Não se porá lã sobre eles. E disse mais assim: e saindo eles, coifas de linho estarão sobre a sua cabeça, o 18. Calções de linho estarão sobre os seus rins, e não se cingirão de modo que lhes venha suor. Por quê? O que significa isso hoje para nós? O suor é fruto de um trabalho enfadonho. Significa dizer que o obreiro deve trabalhar para o Senhor com alegria. A Bíblia diz servir ao Senhor com alegria. Ah, eu estou fazendo essa obra aqui, mas olha, só Deus sabe, eu estou fazendo, mas não aguento mais. Eu estou fazendo porque o pastor mandou, eu estou fazendo porque não sei quem falou, e se eu não fizer, ninguém faz. Pare de fazer, mas não faça reclamando e murmurando. É melhor não fazer do que fazer murmurando. Não vista nada de lã. Não vista nada de lã. Tem muito obreiro que deixou o linho e vestiu a lã. Deixa a lã, arranque a lã. O linho ele não faz suar, porque o linho ele é leve e o linho o vento passa gostoso por ele. Mas a lã não. Tem muito obreiro vestido de lã. E é uma reclamação só. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Ah, que coisa tão difícil. Ah, que coisa tão dura. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Ei, tira a lã, vista linho. Tire a lã e vista o linho. Olha o que o apóstolo Pedro falou para os pastores. Deixa eu ver isso aqui. 1 de Pedro 5:2. Por favor. Alimentai o rebanho de Deus, que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com o espírito pronto. Olha o que ele disse: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, quer dizer, não forçado,
não achando que está pesado, não achando que está penoso, não achando que tem que se esforçar tanto, que tem que suar. O Senhor disse: eu não quero ver sacerdote suando. Está escrito na Bíblia. Não é para suar. Aquela versão diz transpirar, não é para transpirar. Quer dizer, não é para você achar que esse trabalho é penoso. Você tem que fazer com alegria. Para Deus tudo é com alegria. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. A Bíblia diz servir ao Senhor com alegria. A alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. E diante dele até a tristeza salta de prazer. Se você chega triste, você sai alegre. Glória a Deus. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Veja em Malaquias, irmãos. Malaquias capítulo de número 1, versículo 12. Malaquias 1 e 12. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor está profanada, e o seu fruto, até mesmo o seu alimento, é desprezível. O 13. E dizeis também: eles que cansei aí, e riem dela com desprezo. Diz o Senhor dos Exércitos: vós trazeis o que foi rasgado, e o coxo, e o enfermo. Assim trouxestes uma oferta. Devo eu aceitar isso de vossa mão? Diz o Senhor. Olha aí, irmãos, Malaquias 1 e 13, dizeis: que canseira, estamos suados demais. Isso é o obreiro que se veste de lã. Ele quer uma coisinha mais macia, mas aquilo vai trazer problema para você. Vista o linho é mais duro, é mais seco, mas não transpira, e não pesa tanto como a lã, não é? Ei, que canseira, e lançaste ao desprezo, diz o Senhor. Aí o que acontece? Quando veste a lã, aí começa a oferecer coisa ruim, porque vem para a igreja, não cultua direito, chega com aquele jeito esquisito e volta mais esquisito para casa, não é? É diferente daquele que vem cantando e volta mais feliz para casa, porque ele está vindo para a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor nos diz: oh, como é bom estar na casa de Deus, não é? Até o pardal, a andorinha, encontrou lugar para si e para a sua prole nos teus atos. Quer dizer, alguém que está feliz por estar na casa de Deus. Glória a Deus. Isto tudo era requisito de Deus para o sacerdote servir ao Senhor. Glória a Jesus. Deixa eu descer um pouquinho mais rápido aqui. Os sacerdotes deviam usar os cabelos em uma boa medida. Vamos para lá? Ezequiel capítulo 44 e 20. Como está escrito aí? A sua cabeça não raparão, nem deixarão crescer o seu cabelo. Como vem, apararão as cabeças. Está vendo? Não é para rapar, nem é para deixar crescer. Mas tosquiar quer dizer cortar. Isto fala, queridos irmãos, de algo moderado. Moderação. Você lembra lá em 21:18 de Levítico, aquele que tem os membros demasiadamente compridos? O camarada com o braço muito comprido demais. Isto, lógico, estou dizendo lá do defeito do Antigo Testamento. Não é? O olho muito grande, quer ver demais. Quer ver demais. Tem gente que vê mais a vida dos outros do que a dele, porque o olhão é grande demais. O ouvidão grande demais, escuta muito. Ele dá notícia de todo mundo. Ele dá notícia da igreja, do seu bairro e da cidade, da vida de todo mundo. Ele tem um ouvido muito grande. E aí a boca cresce também, porque quer falar muito. Fala o que deve e o que não deve. É o obreiro de membro demasiadamente comprido, principalmente a língua.
cresce muito. Dizia um irmão de uma pessoa que era muito faladora na igreja, ele disse: essa aí, quando partir, o corpo vai no caixão e a língua num caminhão. Que era muito grande. Membro demasiadamente comprido, não é? O dedão muito comprido para apontar a vida dos outros. Ele não sabe falar dele, mas a dos outros ele tem o dedão comprido. Isso é gente desequilibrada, não serve para ser líder. Ele não tem condições, porque ele tem membro demasiadamente comprido. Quando a palavra do Senhor nos fala que o cabelo do sacerdote nem é para deixar crescer muito e nem é para raspar, quer dizer, tenha equilíbrio. Seja equilibrado. O obreiro deve ser comedido. Em 44, 21. Não deviam beber vinho. Já pensou, irmão, um sacerdote entrando para oferecer bêbado? Não é? Isto fala, meus amados irmãos, que devemos ser sóbrios. A sobriedade. Vamos ver Efésios capítulo 5, 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Texto muito conhecido. Não embriagueis, aquela versão do pastor eu disse que qual há excesso, não é? Aqui diz em que há contenda, não é? Todo o excesso, tudo aquilo que é demais, não é, irmãos? Alguém diz é veneno. Então, não embriagueis com vinho em que há contenda. 1 Timóteo capítulo 3, 3. Vamos ver aí a recomendação paulina ainda. 1 Timóteo 3, 3. Como deve ser a vida do obreiro. Então vemos a princípio, não dado ao vinho. O obreiro, ele deve em tudo procurar a sobriedade. E Tito 1:7 também nos fala sobre isso. Devemos ter o nosso viver sóbrio. 1 de Pedro capítulo 1 e versículo 13. O nosso viver sóbrio. 1 Pedro 1 e 13. Aleluia, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Irmão, se há uma qualidade importantíssima na vida de todo crente, com especialidade na vida da liderança, é a sobriedade. Pedro fala em sobriedade, não vamos ler, mas ele fala aqui em 1 e 13, em 4 e 7 e em 5 e 8. 3 referências de Pedro. 1 de Pedro, ele fala sobre que devemos sermos sóbrios. Glória a Deus. O serviço do sacerdote seria ensinar o povo a distinguir o santo do profano. Está escrito em 44 e 23 do livro do profeta Ezequiel. E o meu povo ensinarão, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Esta é a missão do sacerdote, essa é a missão do obreiro, esta é a missão do pastor, essa é a missão da liderança.
glória ao nome do Senhor, é mostrar para o povo que é puro e o que é impuro. Esta é uma missão, irmão, importantíssima. A igreja tem suas missões sociais, a igreja pode dar feira, a igreja pode ajudar a construir a casa, a igreja pode pagar a conta de água e de luz, mas eu quero dizer que os espíritas também fazem isto, os ligados lá à Associação de Cosme e Damião também fazem isto, os maçons também fazem isto, mas só tem uma coisa que só a igreja pode fazer, é ensinar o povo a discernir entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. Só tu, ó crente, poderás fazer. Aleluia. E o nosso ministério deve estar pautado nisso, meus amados irmãos. Por mais difícil que seja nos dias atuais, nós precisamos estar olhando para Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, e sabendo da nossa grande responsabilidade como liderança. Se o tempo desse, eu teria ainda muitos versículos, textos para serem lidos, mostrados para nossa liderança, o quanto nós precisamos cada dia mais sermos exemplo do rebanho. Portanto, meus queridos, muitas vezes a pessoa diz assim: o pastor é duro, o pastor não deixa fulano subir no púlpito, ou estar no púlpito, ou fazer uso da palavra. Não sou eu que faço isso, não, é a palavra de Deus, não é a convenção, não é a mesa diretora, não é a diretoria da igreja, é a palavra do Senhor, que nos diz que aqueles que exercem o seu ministério, aqueles que são líderes na casa do Senhor, precisam ter a sua vida pautada por tudo isto aqui. Fica o exemplo para todos nós. O linho tem que cobrir todo o corpo, o linho tem que estar na cabeça, o linho tem que ser os calções, glória ao Senhor. Tire a lã e coloque o linho, glória a Deus, porque o linho simboliza a justiça, a pureza, glória ao nome de Jesus, que deve pautar a vida de todo o obreiro. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, prossigamos firmes com Jesus. Se você tiver alguma coisa que você está dizendo: pastor, eu preciso mais do Senhor, eu preciso mudar a minha vida, eu tenho alguma coisa que está me atrapalhando, nem tudo ainda está no linho, mas o Senhor está dizendo: lá no depósito de Deus, não é? Lá no depósito do Senhor ainda tem roupa de linho para você, viu? Ainda tem roupa de linho para você. Você pode hoje receber a roupa de linho do Senhor. Quem pode dizer amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nossos queridos e amados irmãos, obreiros. Queremos aqui avisar, conversei aqui com o pastor Dari, e estamos querendo, pastores setoriais, quinta-feira, termos a nossa reunião do mês de setembro. Viu? Quinta-feira. Agora eu quero fazer a reunião presencial, que essa reunião virtual a gente fica muito distante, não é? Vamos fazer presencial, viu? Então viremos para cá. Se tiver algum trabalho na igreja, a gente pode subir ali para o prédio, mas vamos ter a nossa reunião presencial, quinta-feira, aqui às 19 horas, se Deus quiser. Nos coloquemos em pé, meus amados irmãos. Convido o pastor Ricardo para fazer a oração final do trabalho do Senhor. 19 horas, pastor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Querido Deus, Pai Celestial, te louvamos nesta noite, ó Deus. Te agradecemos pela tua palavra, que foi verdadeiramente... E esta palavra, ó Senhor, tem tocado em cada coração. Estenda a tua mão poderosa para abençoar a tua igreja, com tua abençoando o nosso pastor, abençoando o nosso ministério, Senhor. Abençoa cada um que vai para as suas casas, leva-nos em paz, guarda, livra do homem mau, Senhor, livra do homem violento, nos traz em paz, leva-nos, Senhor, também. Nos dá, Pai Celestial, também um sono reparador na tua santa e gloriosa presença. Continua conosco, nós oramos agradecido por tudo, amado Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo,
sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Juntos vamos dizer amém. Deus abençoe a todos os nossos cantores, músicos, todos os nossos pastores, membros, congregados, todos vocês, amados. Um abraço em todos vós.